Bom, boa noite a todos. A gente está dando seguimento aqui ao nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, hoje com o capítulo 10, Sonambulismo Torturado. Como de costume, a gente vai lendo o texto e cada um fica à vontade para interromper, fazer algum comentário, alguma observação em cima do texto que a gente está lendo, e no final também, se a gente quiser, a gente faz também alguns comentários e alguma discussão a respeito do capítulo. Então, vamos iniciar. Capítulo 10, Sonambulismo Torturado. Tornamos ao recinto. Dona Eugênia acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado a retirar-se sob o fraterno controle dos vigilantes. Fomos recebidos por Clementino, generoso, que nos aproximou de jovem senhora, concentrada em oração, seguida por distinto cavalheiro, na pequena fila dos enfermos que naquela noite receberiam assistência. Afagando-lhe a cabeça, o supervisor notificou: favorecemos a manifestação de infeliz companheiro que a vampirizava, não somente com o objetivo de socorrê-lo, mas também com o propósito de estudarmos alguma coisa com respeito ao sonambulismo torturado. Observei a dama, ainda muito moça, inclinada para o homem irrepreensivelmente trajado que a amparava de perto. O mentor do recinto afastou-se em tarefa de governança, mas Aulus tomou-lhe o lugar, passando a esclarecer-nos com a bondade que lhe era característica. Indicando-nos o casal, informou: são ambos marido e mulher, no enlace de provação redentora. A essa altura, porém, os guardas espirituais permitiram o acesso do infortunado amigo. Achamo-nos positivamente frente a frente, com um louco desencarnado. Perispírito denso, trazia todos os estigmas da alienação mental, indiscutível. Olhar turvo, fisionomia congesta, indisfarçável inquietação. A presença dele inspiraria repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem. Além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Precipitou-se para a jovem doente, à maneira de um grande felino sob a presa. A simpática senhora começou a gritar, transfigurada. Não se afastara espiritualmente do corpo. Era ela própria a contorcer-se em pranto compulsivo, envolta, porém, no amplexo fluídico da entidade que lhe empolgava o campo fisiológico integralmente. Então, ela estava ali em desdobramento, ali do lado, né? E se apercebendo do que estava acontecendo ali no plano espiritual, dali do obsessor que estava ali junto dela. Né? Lágrimas quentes lhe corriam dos olhos semicerrados. O organismo relaxara-se, como uma embarcação a matrona, e a respiração se tornara sibilante e opressa. Tentava falar, contudo a voz era um assobio desagradável. As cordas vocais revelavam-se incapazes de articular qualquer frase inteligível. Raul, sob o comando de Clementino, abeirou-se da dupla em aflitivo reencontro e aplicou energias magnéticas sobre o tórax da médium, que conseguiu expressar-se em clamores roufeinos. Filha desnaturada, criminosa, não te salva. Descerás comigo às trevas para que me partilhes a dor. Não te perdoarei. E do pranto convulso passava incompreensivelmente a gargalhadas de vingador. Agora não podíamos saber se estávamos à frente de uma vítima que se lastimou ou de um palhaço que escarnecia. Né? Como ele está dizendo ali, é que é o estado dele de completo desequilíbrio mental, né?
como ele estava relatando no começo. A justiça está em mim, prossegui abrandando por entre silvos. Sou o advogado de minha própria causa, e a desforra é meu único recurso. Raul, sob a inspiração do benfeitor que o acompanhava, passou a falar-lhe dos valores e vantagens da humildade e do perdão, do entendimento e do amor, procurando renovar-lhe a atitude. Enquanto desenvolvia o trabalho da doutrinação, buscamos contato com o orientador diligente. Ante as nossas primeiras perguntas, Aulus acentuou: é um caso doloroso, como de milhares de criaturas. Vê-se bem, aduziu Hilário, sob forte impressão, que é a nossa própria irmã quem fala e gesticula. Sim, aprovou o assistente. Entretanto, encontra-se imantada ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro. Poderá, todavia, recordar-se com precisão do que lhe sucede agora? Inquiri por minha vez. De modo algum. Tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose, qual acontece à pessoa magnetizada, nas demonstrações comuns de hipnotismo, e passa de imediato a retratar-lhe os desequilíbrios. Então, ela ali, naquele momento, ela não estava consciente ali, pelo menos fisicamente, do que estava acontecendo, né? Ali o obsessor estava tomando ali realmente conta do vaso físico dela. E designando a garganta da médium, repentinamente avermelhada e entumecida, continuou. Nesta tem a glote dominada perturbação momentânea. Não consegue exprimir-se senão em voz rouquenha, quebrando as palavras. Isso porque o nosso irmão torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser. Tão entranhada se revela a associação de ambos, alegou Hilário, que sou levado a indagar de mim mesmo se, na vida comum, não serão eles, a bem dizer, duas almas num só corpo, assim como duas plantas distintas, uma da outra, a se desenvolverem num único vaso. Então, assim, é um processo aí de simbiose, né? De sintonia muito grande, né? Entre os dois, né? Às vezes, não só necessariamente pela sintonia de vibração, mas, às vezes, pela sintonia da culpa, né? Do ódio, do remorso de um com o outro, né? Cria uma ligação aí, vamos dizer, muito, muito íntima entre os dois, né? Por esses sentimentos aí de raiva, de culpa, de ódio. Na experiência diária, vulgar, não será nossa irmã constantemente influenciada de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsedia? Você examina o assunto com acertado critério. Nossa amiga, na equipe doméstica, é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais. Entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. A princípio, compareciam a insatisfação e a melancolia, ocasionando crises de nervos e distúrbios circulatórios. Doente desde a puberdade, em vão opinaram clínicos de renome sobre o caso, até que um cirurgião, crendo-a prejudicada por desarmonias da tireoide, submeteu-a a delicada intervenção, da qual saiu com seus padecimentos inalterados. Você vê, né? Tem muitos casos assim, né? Nós, como médicos, né, que a gente se depara,
que a gente não encontra uma explicação física, médica, né? Você investiga, faz uma série de exames e uma série de coisas, e você não consegue encontrar uma causa ou enquadrar aquilo dentro de alguma síndrome, de alguma doença, né? Então, a gente começa a ver que essa parte espiritual aí, né, tem uma influência muito grande, né, em cima disso, né? A gente tem que sempre levar isso em consideração. Às vezes, só a parte médica, material, a gente não consegue explicar os acontecimentos, né, o que está cometendo aquele paciente, aquela pessoa, né? Isso é bastante, relativamente comum, né? Logo após, conheceu o cavalheiro sob nossa observação, que a constituiria, que a constituiria renovação salutar. Ao invés disso, porém, a situação se lhe agravou. A gravidez cedo se verificou, consoante a planificação de serviço traçada na vida superior. Nossa irmã, doente, deveria receber o perseguidor nos braços maternos, afagando-lhe a transformação e auxiliando-a à aquisição de novo destino. Mas, sentindo-lhe a aproximação, reconheceu-se a insopitável temor, adiando o trabalho que lhe compete. Impermeável às sugestões da própria alma, provocou o aborto com rebeldia e violência, né? Quer dizer, ela era para receber aquele espírito inimigo, né, como mãe, para tentar mudar essa situação. E ela, sentindo a aproximação daquele espírito, ela fraquejou e, pelo contrário, né, abortou, né? Ou seja, agravou mais ainda a situação que se encontrava anteriormente, né, pelo livre-arbítrio dela, né? Essa frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal. A pobre criatura passou a sofrer multiplicadas crises histéricas, com súbita aversão pelo marido. Principalmente à noite, é colhida de assalto, por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando o consorte desolado. Médicos foram trazidos, no entanto, os hipnóticos foram empregados em vão. Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde. Todavia, a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Presentemente, atravessa um período de repouso em família, deliberando o esposo experimentar o concurso do espiritismo. Enquanto Silva e Clementino procuravam sossegar a médium e o comunicante, reunidos numa simbiose de extremo desespero, Hilário e eu continuávamos famintos de esclarecimento maior. E se ela conseguisse nova maternidade? Inquiriu meu colega estudioso. Sim, concordou Aulus, convicto. Semelhante reconquista ser-lhe-á uma bênção. Contudo, pela trama de sentimentos contraditórios em se emaranhou, na fuga das obrigações que lhe cabem, não pode receber de pronto esse privilégio. Ou seja, essa oportunidade vai ter que ser depois, né? Porque ela teve a oportunidade e jogou fora, né? Ela recorreu ao aborto. Por isso que você, como está sendo procurado fazer cada vez mais, de banalizar, de relativizar o aborto, né? Então, é um crime muito grande, né? Porque o aborto já é uma tragédia. A gente facilitar isso para essas pessoas que estão nesses dramas, nessas dificuldades, né? Facilitar esse tipo de escolha, você vê que você também está participando desse quadro aí, ou seja, tendo responsabilidade sobre isso também, né? Lembrei-me de mulheres que se fazem mães nos hospícios, mas, analisando-me os pensamentos, o orientador explicou: a posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza, mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico. Nessas defecções mais íntimas,
embora desconhecidas dos outros, prejudicam o veículo sutil e não podemos trair o tempo nas reparações necessárias. Ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções, a perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Então, assim, a matéria ela está sempre no campo dos efeitos, né? Nunca no campo das causas. O campo das causas está sempre o espírito, né? Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. O serviço de socorro espiritual, porém, continuava inquietante. A entidade vingadora, jungida a médium, demorava-se, contida pelos assessores de Clementino, ao passo que a moça, refletindo-lhe as emoções e os impulsos, tinha o peito arfante e gemia em soluço. Para mim não há recurso, sou um renegado. Perdoa, meu irmão, e o caminho ser-te-á renovado, dizia Raul com inflexão de amor. Desculpando, somos desculpados. Todos temos dívidas. Não se inclinará, porventura, ao auxílio para que seja igualmente ajudado? Não posso, chorava o infeliz. E à frente daquele par de espíritos sofredores, num só corpo, Aulus prosseguiu esclarecendo. A fim de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje, a se enraizarem nas sombras de ontem. Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes, que se prendem ao passado remoto e próximo. Apontando o casal com a destra, continuou. O esposo de agora foi no pretérito um companheiro nocivo para nossa irmã obsidiada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo. Hoje, metamorfoseado no verdugo que a persegue. Herdeira de considerável fortuna, com um testamento garantido em sua condição de filha adotiva e única, viu que o velho tutor pretendia alterar decisões. Isso aconteceu em aristocrática mansão do século que passou o viúvo abastado, que a criara com desvelado carinho, não concordou com a escolha feita. O moço não lhe agradava, parecia mais interessado em pilhar-lhe as finanças que em fazer a felicidade da jovem desprevenida e insensata. Procurou, então, subtraí-la à influência do noivo, verificando que, debalde, lhes buscava a separação. Indignado, mobilizava medidas legais para deserdá-la, quando o rapaz, explorando a paixão que a moça se via possuída, induziu-a a eliminá-lo através de entorpecentes contínuos. Anulado o velhinho, por 2 semanas de falsa medicação, o serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo. Fim do ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao casar-se. Contudo, em pouco tempo viu-se presa de aflitivas desilusões, porque o esposo depressa se revelou jogador inveterado e libertino, confesso, relegando-o à profunda miséria moral e física. Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. O tutor, desencarnado, imantou-se a ela, com desvairada fome de vingança, submetendo-a a horríveis tormentos íntimos. Em verdade, o parricídio permaneceu ignorado na Terra, mas foi registrado nos tribunais divinos
e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porquanto, ainda aqui, estamos observando esse trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes da provação redentora. O infortunado perseguidor recolhia afetuosas admoestações de Raul Silva, e depois de breve intervalo, o assistente continuou. Como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe, nos planos inferiores da vida espiritual. Vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima que se lhe fez vingativo credor. E, na atualidade, em nova etapa de luta, tem um pensamento enovelado ao dele. Atravessou a infância e a puberdade, experimentando-lhe o assédio à distância. Todavia, quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira a reeducá-la e fraquejando nossa amiga nos primeiros tentames da responsabilidade maternal. O obsessor aproveitou-se do ascendente magnético sobre a pobrezinha, golpeando-lhe o equilíbrio. Sensibilizados com o quadro de justiça a desdobrar-se sobre nossos olhos, não conseguimos fugir à indagação para melhor fixar ensinamentos. Fixando atenção no esposo da vítima, que a amparava carinhosamente, Hilário considerou: com que, então, nosso amigo tem o seu débito a salvar para com a mulher doente? Sem dúvida, confirmou Aulus com grave entono. O poder divino não nos aproxima um dos outros sem fins justos. No matrimônio, no lar ou no círculo de serviço, somos procurados por nossas afinidades, de modo a satisfazer aos imperativos da lei de amor, seja na ampliação do bem ou no resgate de nossas dívidas, resultando do nosso resgate de nossas dívidas, resultantes do nosso deliberado contato com o mal. Nossa irmã sofre os defeitos do parricídio, a que se entregou pelo anseio de desfrutar prazeres que lhe desajustaram o plano consciencial, e o amigo que lhe inspirou a ação deplorável é agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível. A gente começa a ver aquilo que a gente sempre ouve, né? Que na família está as nossas principais dificuldades, às vezes, né? No círculo da família. Às vezes, não só no círculo mais próximo de esposo, de filho, de filha, mas de irmão, de primo, de um parente próximo, difícil, né? A gente vê que tudo tem uma razão de ser, né? E aqueles que estão mais próximos de nós são aquelas relações que a gente tem que tomar os maiores cuidados, né? Olhei penalizado o cavalheiro tristonho e pensei na frustração a que devia sentir-se preso. Bastou a reflexão para que o orientador explicasse solícito. De certo, nosso companheiro, na atualidade, não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher, que desposou, procurando instintivamente a sócia de aventura passional do pretérito. Mas encontrou a irmã doente, que o obriga a meditar e a sofrer. Transferindo nossos interesses de estudo para este caso, comentou Hilário, ainda assim podemos classificar a enferma à conta de médium? Como não? É um médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e de amor, encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, purifica-se através das complicações do sonambulismo torturado. Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade,
no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata, no campo de auxílio, de vez que se revela extremamente necessitado de concurso fraternal. Naturalmente, porém, aleguei, mesmo agora, a presença dela aqui não será inútil de modo algum, acrescentou o instrutor. Primeiramente, ela e o esposo constituem valioso núcleo de trabalho em nossos companheiros de serviço, valioso núcleo de trabalho em que nossos companheiros de serviço podem adestrar suas qualidades de semeadores da luz. Além disso, o impacto da doutrinação não é perdido. Noite a noite, de reunião a reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco. O perseguidor compreenderá a necessidade de perdão para melhorar-se. A enferma fortalecer-se-á em espírito para recuperar-se como é preciso, e o esposo adquirirá a paciência e a calma a fim de ser realmente feliz. Aqui a gente vê assim que a misericórdia divina é perfeita, né? Assim, a sabedoria, o encaminhamento que Deus dá para todas as situações, né? Ele é perfeito, né? Você vê que tudo vai se encaixando de uma forma, apesar das vezes, através das nossas escolhas, a gente buscar sempre, às vezes, caminhos mais dolorosos, mais difíceis, mas o amor e a misericórdia de Deus sempre vai encaminhando as coisas para se reajustar, né? Independente dos nossos erros, das nossas dificuldades, a providência divina está sempre procurando, encaminhando as coisas para o reajuste, para a harmonia, para a felicidade de todos nós, né? Nessa altura, com a colaboração de amigos espirituais da casa, o hóspede foi retirado do ambiente psíquico da jovem senhora, que voltou à normalidade, e, atendendo-nos à inquirição, o assistente anotou bondoso. Quando nosso irmão Clementino convocou-nos a observar o problema, indubitavelmente quis salientar os imperativos de trabalho e tolerância, compreensão e bondade, para construirmos a mediunidade completa no mundo. Médios repontam em toda parte. Entretanto, raros já se desvencilharam do passado sombrio para servir no presente a causa humana, a causa comum da humanidade, sem os enigmas do caminho que lhes é particular. E como ninguém avança para diante com a serenidade possível, sem pagar os tributos que deve a retaguarda, saibamos tolerar e ajudar, edificando com o bem. A conversação, contudo, foi interrompida. Clementino, diligente, chamava-nos a cooperar em outros setores, né? Aquilo que a gente está falando mesmo, né, da misericórdia. Você vê que a própria mediunidade é para a nossa própria cura, né? E, ao mesmo tempo, ela também é utilizada em prol dos outros, né? Então, assim, é uma coisa bendita mesmo, né? A mediunidade, em que a gente, ao mesmo tempo que está se tratando, está se curando, a gente está servindo também de instrumento para melhora, para o alívio também dos nossos semelhantes, né? É uma coisa bonita isso, né? O médium, né, entender isso, né? Que ele também é um necessitado, que ele também está se utilizando daquilo como instrumento de melhora para si próprio, de tratamento para si próprio, né? Então, é bem bonito, né? Como funciona, né? A misericórdia, o amor divino, né? Interessante esse capítulo. E a gente vai vendo esses casos aí que são relatados aí, vão se repetindo, né? Esses dramas, né? São frequentes, né? A gente vê nesse livro, nos outros livros de André Luiz, né? Nos outros livros da literatura espírita, na prática mediúnica, né?
Isso aí é o dia a dia, né? Que a gente vai observando. E o médico, eu acho que o importante disso tudo é o médico entender isso, né? Que ele não está ali numa situação de superioridade, ele é um necessitado também. E esse processo mediúnico, esse trabalho mediúnico, é um processo de tratamento para o médium também, né? A gente se colocar numa posição mais humilde, né? Não eu sou médium, não sei, como se fosse. Não, a gente é doente, Deus permite que a gente utilize essa mediunidade como um tratamento para as nossas dificuldades, para as nossas imperfeições também. E, ao mesmo tempo, a gente consegue também ir ajudando aos semelhantes, né? Bem bacana esse capítulo aí também. A gente sempre vai tirando as lições aí para a gente. Alguém quer falar alguma coisa aí, comentar alguma coisa? O Chico Xavier, ele sempre deixou, até em entrevistas, né, essa questão de que nos laços familiares ainda existem muitas algemas, né? A grande maioria das famílias, elas estão ligadas por dívidas, né? Por débitos. E, e que a gente, né, tem que resgatar, né? A gente não tem como escapar disso. Então, essas histórias, esses detalhes, né, que nas obras de André Luiz nos são trazidos, esses exemplos, esses casos, é justamente para a gente entender como é que tudo se processa, né? Para a gente ver como é que isso existe, como é que isso funciona dos dois lados, né? E que isso possa permitir que a gente entenda melhor as coisas que nos acontecem, porque isso acontece a todos nós de menor ou maior intensidade, né? Como todos nós somos ainda enfermos na Terra, todos nós, né? A Terra é um grande hospital, que Jesus é o nosso divino médico, a gente não tem como escapar disso, todos nós, em menor ou maior intensidade, conforme a história individual de cada um, né? Para nós médicos, eu acho que para a AME, né, Associação Médica Espírita, uma das, das, dos objetivos, né, é justamente a gente conseguir, como médico, entender melhor todas essas situações que envolvem tantas relações entre as pessoas e entre familiares, que permite, inclusive, a gente poder, como profissional, inclusive, ter um entendimento melhor sobre isso, né? E até, né, poder, de certa forma, colaborar de alguma forma, ajudar dentro do que é possível, obviamente, né? A gente entendendo processos como esse, né? E como isso é tão comum, com certeza, se alguém fizer uma análise aqui, todos nós aqui que estamos aqui participando da reunião e aqueles que estiverem nos assistindo ou vierem nos assistir, se fizer uma análise das suas próprias famílias, vai encontrar casos assim. Você vai pensando e vai analisando, aí você começa a imaginar, nossa, né? Ó, tem isso, tem isso, tem isso em nossas famílias, e aí a gente consegue entender melhor. E aí, como está dizendo aí no final do capítulo, a gente tem que ter paciência, né? Paciência, tolerância, né? Mas a gente só vai conseguir ter isso no momento que a gente tem um entendimento também, né? E aí a gente poder entender melhor todas as nuances que acontecem nas relações interpessoais, né? E familiares, né? Inclusive na própria vivência nossa. No capítulo anterior de possessão, fala, né, que nada é o acaso. As pessoas são aproximadas uma das outras por ter um motivo. Seja uma aproximação por laços familiares, né, de parentesco muito próximo, ou seja até porque por laços de amizade, de convivência no meio, ou profissional, né? E a gente vai sempre se deparar com essas situações em que a gente verifica simpatias e antipatias, relações saudáveis, relações doentias, todos ligados a esse processo aí de coisas que vêm de longa data e que vão se resolvendo, até que naturalmente, né? Mesmo sem a gente perceber.
um sofrimento, logicamente, né? Porque aí você vê que num contexto desse, a família toda sofre. Tá todo mundo ali sofrendo, mas tá todo mundo ali espiando, né? E Mas com uma aprendendo. necessidade, pagar os débitos. E para quem está do lado de lá, né, com a equipe que está ajudando, também está aprendendo e está também podendo, de certa forma, resgatar, né, as suas dívidas, colaborando para ajudar situações parecidas com o que já viveram. Né? Eu lembro em algumas obras de André Luiz que mostra exatamente que alguns mentores, alguns orientadores de André Luiz, que o levou para participar de trabalhos assim como esse, na obra conta a história desses mentores, de alguns deles que tiveram situações na sua história de encarnações passadas de problemas muito semelhantes, né? A obra mostra isso, né? Aí você vê que na história tem casos que até de situações muito sérias que aconteceram, né? De instrutores de André Luiz têm cometido graves, né? A Graves erros de... história, André, do doutor Bezerra de Menezes, do filho dele, né? O filho dele também, exatamente. tinha problemas psicológicos, psiquiátricos graves, e ele sofria com aquilo, e ele, no passado, tinha também participado desse próprio desajuste do filho e tal, e tal. Ele, assim, nas relações mais próximas, nas relações mais difíceis, geralmente elas estão relacionadas ao nosso círculo mais próximo, né? A gente prestar atenção nisso, que vai. Eu tenho, assim, descontraindo um pouquinho, eu tenho um amigo meu que tem muita dificuldade com a sogra dele. Então, assim, então eu falo para ele, olha, procura resolver o seu problema com a sua sogra agora, porque senão na próxima ela vem como sua filha, como sua esposa, né? O círculo vai apertando, né? Se você não resolve, né? Pode ser que na próxima ela não venha como sua sogra, ela venha como sua filha, como sua esposa, né? Aí o negócio fica mais complicado. Então, tentar resolver logo, porque vale mais a pena, né? Vale mais a pena. Mas é isso. É interessante. A gente aprende muito, né, com essas, com esses relatos, né, todos que a gente vê, né? A obra de André Aí Luiz você vê como que voltando de novo para a nossa situação profissional como médico, né? Como o conhecimento do espiritismo, de toda dessa parte aí referente a esses ensinamentos práticos, né, vamos dizer assim, que André Luiz nos trouxe, como para, por exemplo, para os psiquiatras, como isso é importante, né? sim, sim, Como é que os psiquiatras passam a ter uma visão de diferente. todos esses transtornos aí que a gente vê no nosso dia a dia, e que são dificílimos de serem corrigidos do ponto de vista orgânico, né? A gente vê que na prática a gente sabe disso como médico, mesmo a gente não sendo aqui psiquiatra, mas o nosso psiquiatra não está aqui hoje, mas a gente sabe como é difícil. Os tratamentos da medicina terrena ainda são muito limitados, né? Você vê que esses pacientes que têm transtornos mentais graves, eles vivem dopados à base de medicamento para conseguir ter um controlezinho melhor, porque senão... E se afrouxar um pouquinho, vem de novo, né? As Obsessor, histerias aí, com os tudo. desequilíbrios, né? Você vê que dá o termo, né? Dos dementados, é isso é o que a gente vê acontecer, né? Mas para a gente, como médico também, André, mesmo não sendo psiquiatra, a gente começa a ver esses tipos de doença que não tem explicação médica, assim, vamos dizer, simples, de chegar a um diagnóstico, alguma coisa. Isso enseja a gente a procurar, né, nessas pessoas, abordar um pouco melhor as relações dela com as pessoas, dela com ela própria, né? Isso, às vezes, entendendo isso e tentando fazer esse tipo de abordagem, muitas vezes a gente consegue ajudar bastante, né? Sim. Mesmo que, às vezes, você não chegue a um diagnóstico, os sintomas você não consiga, mas você conseguindo abordar esse tipo de coisa,
entendendo isso e abordando isso com a pessoa, às vezes você consegue ajudar bastante, né? Quando, por exemplo, uma família dá uma brecha e te permite uma atuação nesse sentido, de propor uma terapia, né, adjuvante ali, né, ou paralela, espiritual, lógico que vai haver benefício. Aí, agora, se vamos supor que não haja oportunidade para isso, que seja uma situação de família que você não tem uma brecha para poder abordar isso. Muitas vezes acaba tendo, né? Porque hoje em dia tem visto isso cada vez mais frequente, uma brecha de você acabar, né, sugerindo, recomendando, né, muita ética, mas você acaba hoje, as próprias pessoas hoje estão buscando muito a questão da espiritualidade. E a espiritualidade hoje está entrando na medicina de forma oficial, né, com evidências e tudo mais. Mas, inclusive, com reconhecimento de sociedades médicas e até do Conselho Federal de Medicina. Mas, assim, no mínimo, pelo menos você sabe que a prece já é um mecanismo de ajuda. Sim, sim. Né? Se nós, como médicos, sim, né, nós fizermos a prece para aquela situação que está acontecendo, a gente ali no sabe. momento, ou quando ele sair, levar o pensamento, pedir amparo, assistência, ajuda, a gente já está interferindo de uma forma, dentro da nossa Positivo. limitação, mas a gente está agindo, interferindo de E uma aí forma você vai ver o seguinte, ó, que os resultados, a gente não pode ficar esperando, contando com os resultados, porque, veja, ó, essa situação aí, ficou claro que o instrutor, né, o Aulus avisou que ali naquele momento não tem como resolver, que ali há necessidade de se pagar os débitos e a coisa vai ser lenta, né? Vai ser morosa, mas qualquer sementezinha do bem que você joga ali do ponto de vista de tratamento espiritual vai ter repercussão, mais cedo ou mais tarde. Então a gente tem que entender isso. Até mesmo quando a gente faz os nossos grupos de prece, quando tem alguma pessoa que está passando por alguma aflição, doença mesmo orgânica, tem casos que a gente vê resultado, tem casos que a gente não vê resultado. O caso que a gente não vê resultado é porque caso que não vai ter resultado nesse momento mesmo, neste momento. Por isso que a gente não deve criar essa expectativa, né? Não deve se preocupar com o resultado. Porque o resultado vai depender de coisas que a gente não sabe, né? Às vezes tem um processo de purificação ali que passa necessariamente pelo sofrimento, pela dor e pela doença. E é uma coisa que às vezes a gente se preocupa com o resultado, e às vezes o resultado não vem e você desanima. Isso é ruim. Então a gente tem que entender que o resultado não cabe a nós. Cabe a nós agir de uma forma positiva. A gente procura fazer. O resultado depois é encaminhado por Deus, né? Não é pela gente. A gente não pode se focar no resultado. Porque muitas vezes acontece isso, a pessoa não vê resultado e desanima, e não, isso não adianta nada, e adianta. É que tudo tem um tempo, né? A gente quer que tudo se resolva no nosso tempo. Só que as coisas se resolvem no tempo de Deus, não no nosso tempo. Né? Eu tive uma experiência recente, né, foi até um caso mesmo da Covid, que nós tivemos uma situação de uma pessoa que estava em estado grave, já terminal, há muito tempo já internada na UTI, e aí uma médium do nosso convívio chegou para a gente e falou, gente, agora a gente tem que tomar cuidado que a gente pode até atrapalhar, porque agora é um processo que para aquele ser ali é o desencarne que precisa passar, não é voltar. Né? E aí, às vezes, você pedir para que continue aqui, você está atrapalhando. Ela falou isso para a gente. E quando ela até falou isso, eu fiz uma reflexão em relação a isso. Nossa, e é verdade, né? Peraí. E aí a gente lembra de casos que a doutrina espírita nos orienta, de que muitas vezes, né, como que os parentes, às vezes, atrapalham o processo de desencarne, porque naquela questão do egoísmo de não querer perder, entre aspas, a convivência do ente querido, fica ali prendendo, né? E aí, às vezes, prolongando o sofrimento. Então, muitas vezes, a prece vai ser não para que a pessoa cure da doença e consiga né, voltar a uma vida orgânica normal, mas que a pessoa tenha um desencarne em paz. Então, isso é uma coisa muito importante.
Muito importante, né? Principalmente para nós médicos, né? E para nós médicos, a gente sempre raciocina no quê? Curar, voltar a ser normal, a ter saúde física. Mas a gente sabe que, como o Chico deixou essa frase muito marcante, né? Que a doença do corpo, muitas vezes, é a cura da doença da alma. É experiência desagradável, mas necessária que, por vezes, a gente tem que passar, né? Senão não tem aprendizado. É por aí. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos tratamentos de cura, né? Tem muito cuidado com isso. A gente fazendo uma análise, refletindo, né? Botando a razão. Kardec sempre deixou isso muito claro para a gente, né? A fé raciocinada. A gente sempre tem que ter esse raciocínio, né? Justamente para poder saber, né? Até mesmo qual a forma que a gente pode ajudar, né? Às vezes a nossa prece é prece para pedir que a misericórdia de Deus, que possa abrandar o sofrimento, que possa ter um desencarne, né? Que as coisas evoluam conforme os desígnios de Deus, dentro da misericórdia, e tudo se resolve da melhor maneira possível, mas nem sempre aquilo que a gente acha que vai ser o melhor, né, vai ser realmente melhor para aquela situação que está acontecendo, né? Porque muitas vezes são situações que não têm solução, né? Então, assim, o nosso papel, né, principalmente doenças crônicas, aí, por exemplo, lido com paciente com insuficiência cardíaca, às vezes já terminal e tal. Então, assim, você tem que procurar auxiliar a pessoa a lidar com aquela situação da melhor maneira possível, né? E desenvolver a resignação, né? Exatamente. É o que eu costumo, às vezes o paciente chega assim e fala assim, doutor, mas eu não posso fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. Eu procuro dizer o seguinte, procura não se focar no que você não pode, mas você pode fazer muita coisa. Você pode ler um livro, você pode ver um bom filme, você pode conviver com as pessoas que você ama. Você não pode sair correndo, subir uma escada e tal. Tem uma série de coisas que você não pode, mas assim, procura não se focar naquilo que você não pode mais, mas sim naquilo que você pode ainda fazer e pode ser muito bom, muito prazeroso, né? Se focar nisso, porque a gente sempre fica se focando naquilo que a gente não pode mais. Esquece daquilo que a gente pode, né? E dentro daquilo que a gente pode fazer muita coisa, pode ser feliz, pode... a gente vê esses casos aí dessas pessoas aí que sofrem acidente e tal. Outro dia eu estava passando ali em Pinda, vindo para Taubaté, na estrada ali de Pinda ali, um rapaz pedalando, uma perna só. Tinha uma perna. Ele podia pensar, poxa, nunca mais vou andar de bicicleta, eu não posso mais isso. Não posso... O cara estava pedalando, fazendo exercício lá, igual os outros que estavam... né? Quer dizer, a limitação está mais na nossa mente do que propriamente no nosso corpo, né? Sim, com certeza. Mas a gente vê que não é à toa que existe a AME, né? Não é à toa que o doutor Bezerra, né, teve essa orientação de orientar e de instruir a Marlene Nobre, né, a saudosa Marlene Nobre, de montar, porque você vê a importância que o estudo, né, e a união desse conhecimento espiritual, né, espírita, faz a diferença na atividade médica, né? Então, a AME, eu acho que ela tem esse papel realmente, né? É de a gente conseguir juntar isso tudo e melhorar a assistência médica. Uma saúde mais integral, né? Porque você vê que quantas coisas estão ligadas, né? Quase tudo, né? Segundo Emmanuel, praticamente tudo está ligado. Sim. A parte espiritual, né? Sim. De uma maneira ou de outra, né? De uma maneira ou de outra, acaba estando relacionado, né? Aquilo que a gente vê em todas as especialidades, em todos os campos. Por exemplo, na psiquiatria, quem faz tratamento paliativo, isso é muito bom, né? Principalmente paciente terminal. E eu vejo isso muito no ambulatório. A desestrutura familiar que a gente pega lá no AME, né, o André? Aquelas famílias desestruturadas, às vezes só quer falar, só quer... Aí a gente vê... Se a gente for fazer uma análise dessas crianças órfãos, essas adolescentes órfãs, essa desestruturação toda, então
ali é ambiente muito disso de se reestruturar, Sim. de criação, né? E Sim. às vezes a gente só ouvindo mesmo já ajuda Não, a bastante, gente citou né? aqui a questão da parte do transtorno da mente, porque nós temos até uma literatura farta disso na doutrina espírita, né? Que nós temos de livro na doutrina espírita. Tem uma série aí de Manuel Filomeno de Miranda, né? Que foram psicografias de Divaldo, né? E outras mais, né? De André Luiz mesmo, na série André Luiz aí tem, né? Então é muito farto essa parte da questão da saúde mental. Por isso mesmo que a psiquiatria foi a primeira especialidade a abraçar a Sim, questão espiritual, né? Mas é lógico que você falou, é muita verdade. Eu fazendo aqui agora uma análise, com certeza na nossa área lá que nós atuamos, dentro da infectologia, aquelas doenças infecto-contagiosas ligadas à questão sexual, do ponto de vista espiritual, elas estão ligadas ao desregramento das energias genésicas. Elas estão ligadas a desequilíbrios da sexualidade, desta vida e anteriores. E aí você põe na parte da pediatria, tem mães que têm um filho não infectou, o outro infectou. Né? E até uma vez uma menina, 15 anos, chegou comigo e começou a chorar, porque a irmã mais velha não infectou e a mais nova também não, só ela. Aí ela, por que eu? Exatamente. Por quê? Até Então, para a gente entender, né? Entender porque às vezes as pessoas não tendo esse conhecimento espiritual, fica muito difícil o entendimento de muitas coisas, né? Muitas coisas que acontecem na questão da saúde física, orgânica mesmo, que você para pensar, se a pessoa não tiver o conhecimento espiritual, né, fica muito difícil, né? Agora, você com conhecimento espiritual, não é que fica fácil, mas isso permite uma compreensão. E até uma forma de você conseguir ajudar um pouco mais, né? Não esquecendo aí que, por exemplo, qualquer doença infecciosa basicamente está relacionada à nossa capacidade imunológica. E a nossa capacidade imunológica está diretamente relacionada à nossa psique, ao nosso estado mental, emocional. A gente sabe que a gente é comum ver assim pessoas às vezes perdem um parente muito próximo, um esposo, uma esposa que viveram muitos anos. Aí, em pouco tempo, a pessoa ali tem um câncer, né, tem uma queda do sistema imunológico, vem um câncer e morre logo em seguida. Quer dizer, no nosso próprio sistema imunológico, ele depende essencialmente da nossa mente, né? Do nosso espírito, da nossa condição psíquica, emocional, né? Se você tem um desequilíbrio psíquico emocional, você está mexendo com o sistema imunológico, no nosso sistema neuroendócrino, tudo responde à mente, ao espírito, né? Aquele velho ditado milenar da mente sã, corpo são. Né? Como a gente ainda não tem a mente sã, por isso que a gente tem tanta doença nesse mundo, tanta patologia, né? Porque nós somos criaturas. Newton, deixa eu colocar uma coisa que você falou aí. Quando você leu aí essa questão desse abortamento aí, né? É bem interessante que tem uma parte aí que fala assim, deixa ela ser mãe para ela pagar esse aborto que ela fez. Você lembra que ele fala com ela aí? Sim. Aí ele fala assim, não, ela não pode, né? Porque a gente pensa assim, eu fiz, eu vou pagar, tendo vários filhos, né? Vivendo, tendo vários filhos com dificuldade. Não, primeiro ela tem que reestruturar o perispírito para depois ela angariar essa coisa da maternidade, né? E aí a gente vê, são essas mulheres que fazem FIV 2, 3, 4 vezes e não engravidam, ou então que vêm com o útero bicorno, útero septado, vêm com várias anomalias e não conseguem gestar naquela encarnação. É só para remodelar o perispírito. Então, medo engano da gente falar assim, na outra eu pago, na outra eu faço. Não, na outra você reestrutura para você aprender o que fez, né? Muito interessante. Sim, isso mesmo. É verdade,
Bem colocado mesmo. E aí a importância do despertar espiritual é para as pessoas saberem da lei da responsabilidade, né? E a lei de causa e efeito, ação e reação. São coisas que você, na verdade, o melhor caminho é evitar, né? Sim. Por isso que, por exemplo, em relação ao aborto, se as mulheres souberem o que um aborto provocado vai significar na vida dela, não nessa especificamente, o que vai levar para situações futuras, com certeza ela vai pensar 10 vezes na hora de fazer um aborto, entendeu? E a gente fica muito preocupado quando a gente vê as leis caminhando nesse sentido de estimular, e as próprias sociedades médicas que não estão ligadas a nenhuma questão espiritual, e por própria ignorância espiritual, estimular e achar que isso seja uma coisa natural, né? Como um direito da mulher, mas só que não sabe as repercussões que isso tem do ponto de vista né, espiritual, e que essa pessoa vai enfrentar depois do desencarne, na erraticidade, né? E nós temos uma farta literatura de comprovação de fatos, né? Nas obras de Chico Xavier são tantas situações, são tantos detalhes, né, das coisas que vão acontecer, a mesma coisa em relação ao suicídio. Ou seja, você vê que essas coisas estão vindo agora à tona, e esse chamamento para essa união da medicina com a espiritualidade, num momento extremamente importante. Extremamente importante. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu e Flávio, por exemplo, nós participamos de uma sociedade que tem uma visão completamente diferente em relação a isso. Mas por quê? Porque não tem nenhuma ligação com a questão espiritual. Aí a gente, obviamente, tem que ir com muito cuidado, né? E aquela questão, né? Você vai semeando, a gente vai fazendo o nosso papel, né? Hoje existe um movimento político muito grande em relação a isso também. Aí tem que tomar um cuidado danado, né? Quando você fala alguma coisa, porque para determinados movimentos aí, isso é uma agressão aos direitos da mulher, né? Que ela tem o direito de decidir pelo aborto em A qualquer situação fase. é delicada. Nós estamos chegando a uma situação hoje, em alguns países, que estão autorizando uma gestante com 8 meses de gravidez, com um feto absolutamente saudável, de repente decidir fazer o aborto. Quer dizer, não é nem aborto, né? Aí não é nem mais aborto, imagina. Uma gravidez no final, um feto saudável, uma mãe saudável do ponto de vista orgânico, mas de repente, porque decidiu que não quer mais. E aí você, de repente, vê a medicina, né, dar um apoio a esse tipo de coisa, isso é muito, muito perigoso. Avalizar isso, é verdade. Nossa Senhora, muito perigoso. A gente foi num congresso internacional, não sei se o André estava lá no FIGO, lá no Rio, e chocou, né? Deu para chocar, porque alguns países ficavam panfletando lá sobre o aborto, o direito da mulher em fazer esse aborto, e foi muito drástico, né? A gente que é espírita, a gente sofreu lá. Não sei se o André aí a estava questão, lá. Flávio, é o quê? É aos poucos, né? É um trabalho de formiguinha. É a espiritualidade entrando na medicina para poder começar a mostrar outras realidades. São as pesquisas trazendo conhecimento, né, em relação às evidências da espiritualidade dentro da medicina, para que aos pouquinhos as coisas comecem a mudar e a gente reverter. Porque isso tudo está muito ligado à medicina materialista e ligado à incredulidade. Juntou incredulidade com materialismo, a medicina fica absolutamente... Né? E essas pessoas, a gente não pode esquecer que eles também estão sendo instrumento de uma espiritualidade que quer, vamos dizer, eles são instrumento de uma espiritualidade que quer acabar com isso, das trevas mesmo, né? Essas pessoas que defendem esse tipo de coisa, vamos dizer, sem perceber, eles estão sendo instrumento de uma espiritualidade que quer realmente trazer esse tipo de coisa para a Terra, né? A gente está numa época de um confronto aí difícil, né?
Sim. E aí a gente tem que ter muito paciência, né? Muita indulgência, porque isso nós sabemos que está ligado também à ignorância, né? À dormência espiritual. Muitos ainda estão na dormência Gente, espiritual. já são 8h10. Vamos lá. Passou, né? Então, vamos. Alguém quer mais falar alguma coisa? Então, a semana que vem, a gente dá seguimento com o capítulo 11, desdobramento e serviço. Tá bom? Então, Tá bom. uma boa noite a todos aí. Antes da gente fazer nossa prece de encerramento, eu vou encerrar aqui a nossa gravação da noite e a gente retornando na próxima quarta-feira, às 20 horas, com o capítulo 11. Tá bom? Uma boa noite a todos que estão assistindo aí.